Alô galera, Vasco em Análise, aqui Marcelo falando. Hoje segunda-feira, né? Na semana que vai acontecer o jogo entre Vasco e Fluminense. O Vasco tem o mando de campo, né? Esse jogo vai ocorrer no Newton Santos. Espero que 90% pro Vasco, 10% pro Fluminense. Tendo em vista que o primeiro turno foi assim, né? A gente jogou lá no Maracanã apenas com 10% de torcedores do Vasco. Bom, alguns assuntos aí hoje são importantes que a gente fale, né? Primeiro, teve essa entrevista aí do presidente Bittencourt do Fluminense, no programa Bola da Vez, na ESPN, e muitos comentários, né, sobre essa entrevista, youtubers e etc. Primeiro, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente tem que defender o nosso time, notadamente ele é advogado e também defende juridicamente o Fluminense, não sei se colocando a mão na massa, mas delegando, mas entra com a parte jurídica entre os seus, né? Traçando estratégias, etc. E a gente não pode pensar em lançar fundamentos errados, né? Motivos errados, explicações erradas. E tem muitas explicações erradas, né? Nas alegações do Bittencourt com relação a essa questão do Maracanã, né? Da licitação. Muitos fundamentos equivocados, ultrapassados, né? E eu vou aqui pincelar pouquíssimo, porque apesar de ser uma entrevista recente, né, ela tem pouca relevância, né, jurídica, porque demonstra tendência, né, negativa e ruim com relação ao Vasco, né? Inclusive o próprio presidente do Fluminense, ele é deselegante ao dizer que a decisão não tem fundamento jurídico pertinente, seria um não jurídico, desconsiderando aí a interpretação judicial, né? Acho uma falta de respeito, mas beleza. Então, para fechar, simplesmente, em 2013 o Vasco não podia e não quis participar da licitação. Participou o Flamengo, que não podia jogar tantos jogos como o contrato de licitação determinava por ano, notadamente 70, 72, salvo engano, e trouxe o Fluminense para participar disso aí, para preencher essa quantidade de jogos anuais, ok? Então, o primeiro ponto é isso aí. Na época, Flamengo e Fluminense não cumpriam todas as exigências que o TCE obrigava, e que depois o próprio TJ verificou lá, quando permitiu que a licitação ocorresse, para evitar, né, o que a gente chama de licitação fracassada, né? Ou seja, sem ganhador, né? Então, se entregou de mão beijada para o Fluminense, para o Flamengo, trouxe na rebarba o Fluminense. Grande atuação do Witzel, né? Governador até então, salvo engano. E ambos, sem todas as certidões negativas, sem cumprir todas as exigências da licitação, obtiveram aí o contrato do Maracanã. Bom, seguiu aí essa situação, né? E toda a licitação tem um prazo, e o prazo expirou. Então essa história que o Fluminense investiu, o Flamengo também, não sei o quê, mentira. Prova aí que o Fluminense investiu tantos milhões. Inclusive ele deve muito ao Flamengo ainda por conta da ocupação aí do Maracanã. O Flamengo paga e o Fluminense não tem como pagar e fica pendurado um dinheiro com o Flamengo. Mas veja que, sem ataque pessoal ao clube, porque as instituições são centenárias, né? Digo a quem está à frente, né? E o Bittencourt está indo muito mal aí. E ele continua, né? A gente investiu tanto aí. Olha, quando você pega um bem público numa concessão, você paga outorga. E do pagamento de outorga né? Pode ser ou, pode ser ou, pode ser e ou.
vem valores aí que você paga para melhorias, para cumprimento de exigências, né? Para adequação. E isso aí é de quem está no jogo, né? Então, o concessionário ele pega durante o prazo lá determinado, que já está expirado, Flamengo e Fluminense, ele tem que cumprir lá as exigências do edital, notadamente investir melhorias, adequações e a outorga. Então esse papo aí que o Fluminense investiu tanto, o Flamengo investiu tanto, por conta do contrato. Paciência. Se o Vasco tivesse pego o Maracanã, pegado em português correto, teria que pagar também e não seria uma alegação plausível para impedir que um outro viesse a entrar. Com relação aos jogos maracanizáveis, outro erro grosseiro aí do preposto do Fluminense. O Vasco, mesmo tendo pego o Maracanã, ou melhor, se tivesse pegado o Maracanã, ele poderia também jogar jogos em São Januário. É só ele ter ganhado a licitação, pagar os valores lá, né, de melhorias, de adequações, como eu já falei, a outorga, e joga no Maracanã os jogos que quiser, sendo que tem que preencher 70 por ano, senão tem uma multa. Ou pagar os valores que não pertinentes a cada partida, até chegar aos 70, 72 partidas, como diz o contrato. Então o jogo maracanizável ou não, o problema é do Vasco, o problema é de quem for lá. Se o Flamengo quiser não jogar no Maracanã, jogar em Brasília, Fluminense idem, não tem problema algum. É só pagar os valores que o contrato determina. E friso, o Fluminense foi chamado para o Flamengo para cumprir aí a exigência de 70 a 72 jogos anuais, como diz o contrato de licitação. Então essa história de jogo maracanizável e tal, isso não cola. É uma alegação fraca, né? E hoje, como é que está hoje aí? As exigências lá da época, que o Flamengo e o Fluminense pegaram o Maracanã, não estavam cumpridas totalmente. Foram passadas por cima, se passou por cima disso aí, né? E hoje, como é que está? Pela uma manobra, a licitação ela não vem sendo nunca liberada, ela vem sendo estudada. Para quê? Para atrasar, para ganhar tempo, para que permissões precárias sejam dadas aí reiteradamente, para que a dupla Fla-Flu se privilegie aí dessa situação. Ao argumento de exigências anteriores, novas exigências, temos que estudar e tal, blá blá blá. Ok, tem novas exigências, ok, permite o Vasco entrar também de forma precária, o TPU, todo mundo. Ora, aí se discute essas exigências aí, adequações, formalidades, cumprimentos, durante 10, 20 anos, mas o que não pode é estarmos aí às vésperas da 10ª renovação da TPU com o alijamento do Vasco, ao argumento de que exigências serão cumpridas, serão estudadas, blá blá blá, blá blá blá. Isso é um absurdo. Isso aí é o fim do mundo, não existe. E outra coisa, o Vasco propôs ao Flamengo e ao Fluminense um negócio. Olha, eu quero jogar 15 jogos no Maracanã por ano e pago aí o valor que vocês acharem justos. E até hoje não obteve resposta. Então nem de forma relativa a acordo, né, negocial, o Vasco tem aí um ok dos caras, né? Então é porrada, é briga. E aí mostra mais uma vez a incompetência da SAF 777 e da diretoria, que lá atrás, vamos voltar até o Salgado, né, porque o anterior já saiu. Assim que o Salgado assumiu, Salgado e sua trupe, como é que está a situação do Maracanã? Tá assim, tá assado. Não vamos obter nada na administração? Judicializa. Agora mesmo. Então tem que ter judicializado lá atrás, para ter conseguido entrar na licitação, ou obrigar uma licitação através do judiciário, ou agora, com essas novas exigências que foram criadas para impedir a licitação e reiterações de TPUs, judicialização também. Mas não, Vasco não faz nada, a 777 não faz nada, a diretoria associativa não faz nada, melhor, eles não fazem nada, são incompetentes, não dá para entender que ponto estão, mancomunados ou não, né? É uma coisa ridícula, é uma situação ridícula. Então, primeiro ponto é isso aí.
777 e diretoria do Vasco, salgado para cá, né? Porque antes eu não posso colocar na conta que já saíram, já meteram o pé, já fizeram as barbaridades que fizeram, mas já era. Já tinha que ter judicializado isso há muito tempo. Há muito tempo. Bom, outros dois ou três tópicos aqui para fechar esse vídeo, de segunda-feira aí, dia 11 de setembro. Manchete. O Vasco vem perdendo jogadores da base, vem perdendo espaço no Vasco, blá 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 e tal. Ora, a gente estava com um time muito novo e sem perspectiva de sair de uma situação de rebaixamento. Seria o quinto rebaixamento e o sexto ano a ser jogado na Série B. Reforços, jogadores de pegada, jogadores com tarimba. Então essa manchete aí é uma exposição ridícula, desnecessária, porque a base é para ajudar e não para ser a muleta de um time, né? A base é para ajudar. Então esse argumento aí não cola. A base não é que ela perca espaço, ela tem que entrar no momento adequado, né? E você vê aí os times de ponta, me dá um da base aí. Difícil. Tem o Wesley no Flamengo, tem não sei o que e tal. Difícil. Vasco tem o PEC lá da base, o Cria. Marlon, que sempre entra, né? Figueiredo, que já atuou bastante. O Ryan, salvo engano, ele entrou contra o Inter e fez um golaço. Então, aos poucos, eles vão oscilar. Não vão ter um jogo todo... Não vão jogar toda vez de forma linear. Não tem como. Os grandes jogadores, né, os jogadores experientes, eles oscilam, ainda mais os novatos, né? Bom, o GE soltou aí uma situação de... Globo Esporte, né? Soltou uma situação de que o Vasco, fora de casa, precisa de 16 arremates para fazer um gol, e em casa de 27 para fazer um gol e tal, o espião tático do GE. Ora, GE não tem credibilidade alguma. Uma vez o comentarista fez um comentário inteiro sobre o Vasco, dizendo que o Pumita jogou bem, que o Pumita é isso, o Pumita é aquilo, e o Pumita nem tinha ido a campo. Então esses caras não veem o jogo. Eles devem lá ver os melhores momentos, ou escutar alguém falando, colocar um estagiário incompetente, né? Porque o que mais tem por aí é estagiário competente, né? Todos os grandes profissionais foram estagiários competentes. E logo eu não levo fé em GE. Não levo fé em GE e assim, repugno a gente ficar mencionando GE como se fosse uma grande coisa e não é. Bom, então essa semana aí é uma semana de jogo importantíssimo, né? Vasco Fluminense. Vamos aí acompanhar os treinamentos. Não adianta ficar dizendo aqui quem eu quero que ele coloque em campo. Tem que pensar com a cabeça do Ramon Dias e esperar aí que ele mantenha aí, uma situação legal aí, né? E a partir da manhã a gente fala quem pode jogar, quem não pode jogar, quem está suspenso, quem não está suspenso, quais são os jogadores que vêm atuando, não são, blá blá blá. E até uma situação de cadê o Eric Marcos, né? Eu venho falando aqui, cadê o Orelano? E posicionar também o Vascaíno nessa situação de onde estão nossos jogadores, né? Já falei, né? O time, o elenco pega peças e coloca para jogar em campo, e fazendo aí uma base, né? Um esqueleto, para sempre ir repetindo esse esqueleto aí para poder treinar. Vide aí que outro dia a gente fica nessa brincadeira. Medel de volante, Medel de zagueiro, ele jogou mal de volante, e apesar de quem entrou no lugar dele, o Michael, não jogou bem, mas tem que treinar, tem que ficar uma coisa assim perene, né? Então fico por aqui. Fiquem com Deus. Vasco em análise.